Pensa só, por séculos, melhorar um rebanho era quase uma arte. O criador ia lá, olhava os animais e escolhia o mais forte, o que dava mais leite, o que parecia mais saudável. Era tudo no olho, uma aposta baseada na experiência. Bom, essa história mudou e mudou muito. A gente saiu da era da arte para entrar na ciência da precisão. Em vez de só olhar por fora, agora a gente consegue ler o manual de instruções completo que está dentro de cada animal, o DNA. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como essa leitura do código genético está permitindo construir rebanhos muito mais produtivos e saudáveis, resolvendo problemas que antes pareciam impossíveis. Para a gente entender bem essa jornada, nosso caminho vai ser o seguinte, olha só. Primeiro, vamos ver os limites do olho, ou seja, por que o método antigo já não dava mais conta. Depois, a gente vai decodificar o código da vida, para conhecer as ferramentas que mudaram o jogo. Na sequência, vamos ver a genética em ação com exemplos práticos de cair o queixo. A gente vai explorar também o que existe além da seleção animal. E para fechar, vamos olhar lá na frente, em O Futuro é Genômico. Vamos nessa? Então vamos começar pelo começo, né? Pelo problema. A seleção baseada no que a gente vê, que os cientistas chamam de fenótipo, funcionou por muito tempo e trouxe avanços, claro. Mas ela tem limitações sérias e são exatamente nesses pontos fracos que a genética molecular entra para resolver a parada. E que limitações são essas? Basicamente, são 4 grandes desafios. Primeiro, as características que só aparecem tarde na vida. Pensa bem, como saber se um bezerrinho vai ter uma carne de altíssima qualidade quando for adulto? No método antigo, era preciso esperar anos para descobrir. Segundo desafio, características que só aparecem em um sexo. O exemplo clássico, como que a gente avalia se um touro vai gerar filhas que dão muito leite? Ele mesmo não produz leite, né? Fica complicado. Outro ponto-chave são as características de baixa herdabilidade, tipo a fertilidade. Elas dependem muito do ambiente, então só olhar para o animal não diz quase nada. E por último, aquelas coisas super difíceis de medir, tipo resistência a doenças ou a maciez da carne. É caro, complexo e às vezes só dá para saber depois que o animal já foi abatido. Ok, então se o olho não é suficiente, qual é a solução? A resposta é ir mais fundo. É parar de olhar só a capa do livro e começar a ler o que está escrito dentro. É aqui que a gente começa a decodificar o código da vida com as ferramentas da genética molecular. É a ciência nos dando uma espécie de superpoder. E a principal ferramenta para isso são os marcadores moleculares. Para ficar fácil de entender, imagine o DNA como uma estrada enorme. Os marcadores moleculares são como placas de trânsito, ou melhor, como etiquetas de GPS espalhadas por essa estrada. Eles não são o destino final, ou seja, não são os genes em si, mas eles ficam bem pertinho dos genes que interessam. Então, quando um cientista encontra um marcador específico, ele sabe: opa, estou perto de um gene que influencia a produção de leite. Ou, aqui tem um gene de resistência a doenças. É um mapa do tesouro genético. Tá, mas como a gente faz para ler essas etiquetas na prática? O processo, de forma bem simples, tem 2 etapas principais. Primeiro, usa-se uma técnica chamada PCR. Pensa nela como uma super fotocopiadora de DNA. Ela pega aquele pedacinho minúsculo do DNA onde está o marcador e, zoom, faz milhões de cópias idênticas. Com um monte de cópias na mão, a gente vai para a segunda etapa, a eletroforese em gel. Essa técnica separa todos esses fragmentos de DNA por tamanho, e o resultado é um padrão de bandas que parece um código de barras. Esse código de barras é a assinatura genética única daquele animal. É ali que a gente lê qual versão do marcador ele tem. E a precisão dessas ferramentas é absurda. Existem tipos diferentes de marcadores, mas o ponto principal que esse quadro mostra é o poder dos marcadores chamados codominantes. Por que eles são tão bons? Porque eles nos dão a história completa. Eles conseguem diferenciar sem nenhuma dúvida os 3 tipos de combinação genética. O animal que tem 2 cópias do alelo dominante, o azão-azão, o que tem 1 cópia de cada, o azão-azinho, e o que tem 2 cópias do recessivo, o azinho-azinho. Com isso, a gente tem um retrato genético perfeito, sem espaço para adivinhação. Beleza, a gente já viu a teoria, já viu as ferramentas. Agora vem a parte mais legal. Ver como essa ciência toda se transforma em resultado de verdade, lá no campo. Vamos ver alguns exemplos que estão literalmente revolucionando a produção animal. E vamos começar com um exemplo que é super visual, super impactante. Mais carne. Existe um gene chamado miostatina, que em qualquer animal normal funciona como um freio. Ele controla o crescimento dos músculos para que eles não fiquem grandes demais. É um mecanismo de controle natural do corpo.
Agora, o que acontece se esse freio genético simplesmente para de funcionar? Pois é, uma pequena mutação nesse gene faz com que ele produza uma proteína defeituosa, que não funciona. E sem o freio da miostatina, as células musculares se multiplicam sem parar. O resultado é esse que a gente está vendo, um animal com uma musculatura tão desenvolvida que é chamada de musculatura dupla. É impressionante, né? Agora, saindo da carne e indo para o leite, a precisão genética também faz mágica. Olha só a capa-caseína. Um alelo, a versão B, é excelente para fazer queijo, mas pode fazer a vaca produzir um pouco menos de leite. Com o teste genético, dá para achar o equilíbrio perfeito no rebanho. E a beta-caseína? Foi ela que criou todo o mercado do famoso leite A2, que muita gente acha mais fácil de digerir. E tem também o gene DGAT1. A versão K dele aumenta a gordura do leite, perfeito para quem faz manteiga e queijos de altíssima qualidade. É a genética conectada diretamente com o produto na prateleira. O impacto no bolso do produtor fica muito nítido quando o assunto é fertilidade. Em ovelhas, por exemplo, a seleção de um único alelo, o FEC-B, fez com que as fêmeas tivessem mais óvulos por ciclo, ou seja, mais cordeiros por parto. E em porcos, uma variante genética encontrada na raça Meishan pode fazer a fêmea ter até 2 leitões a mais por leitegada. Imagina o que isso significa em escala de produção. É produtividade na veia. Mas olha, nem tudo é sobre produzir mais. Uma das aplicações mais nobres e importantes da genética é, sem dúvida, criar animais mais saudáveis, acabando com doenças genéticas que causam muito sofrimento e prejuízos gigantescos. Com um simples teste de DNA, hoje a gente consegue identificar animais que carregam genes para doenças, mesmo que eles pareçam saudáveis, e assim evitar que esses genes se espalhem. E a lista de doenças controladas é enorme, viu? Em bovinos, a gente monitora BLAD, CVM. Em suínos, a famosa síndrome do estresse suíno. Em cavalos, a HIPP. E isso chega até nos nossos pets, como cães, com o controle de doenças como atrofia progressiva da retina. O bem-estar animal deu um salto gigantesco com isso. Agora vamos dar um passo adiante, porque essa tecnologia toda não ficou presa só na fazenda. As ferramentas moleculares têm usos surpreendentes que impactam a segurança do que a gente come e até a forma como os veterinários cuidam dos animais. Então fica a pergunta no ar. Será que essa ciência toda, tão poderosa, serve só para selecionar os melhores animais para a produção? A resposta é um gigantesco não. Talvez alguém se lembre desse caso que foi um escândalo na Europa em 2013. Vários produtos, tipo lasanhas, que eram vendidos como se fossem de carne bovina, na verdade tinham carne de cavalo. E como que essa fraude foi descoberta de forma definitiva, sem deixar nenhuma dúvida? Exato, com testes de DNA. A genética molecular se tornou uma ferramenta essencial para garantir a origem dos alimentos e proteger quem está consumindo. E não para por aí. Na clínica veterinária, a técnica de PCR multiplex é como um detetive molecular. Com uma única amostra, o veterinário consegue testar a presença de vários vírus e bactérias de uma só vez. O diagnóstico fica muito mais rápido e preciso. E dá para ir mais fundo ainda, analisando a expressão gênica. Basicamente, a gente consegue medir quais genes estão ligados ou desligados no animal. Isso foi usado, por exemplo, para achar as cabras da raça Cachemir que tinham o gene de produção de lã mais ativo, selecionando assim os animais mais valiosos. E assim a gente chega na reta final da nossa conversa. E fica muito claro que nós saímos de uma era em que a gente só observava para uma era em que a gente compreende um nível de detalhe impressionante. O futuro do melhoramento animal não é só genético, ele é genômico. E tem uma ideia que resume tudo isso perfeitamente. Aquilo que a gente vê no animal, o tamanho, a cor, a produção de leite, é só a pontinha do iceberg. É o resultado final de uma teia de interações genéticas absurdamente complexa que acontece lá dentro, no nível molecular. E o incrível é que hoje a gente consegue analisar essa teia em várias camadas. No DNA, a gente não olha só para alelos diferentes, mas também para quantas cópias de um mesmo gene o animal tem. No nível do RNA, a gente mede o quão ativo um gene está, e até um processo chamado splicing alternativo, que é como se um mesmo gene fosse uma receita de bolo com ingredientes opcionais, podendo gerar várias proteínas diferentes. A profundidade da análise é simplesmente fantástica. Portanto, a grande virada de chave, o ponto central de tudo isso é o seguinte: a gente não está mais só selecionando os melhores animais que a natureza por acaso nos oferece. Com esse nível de conhecimento, nós estamos passando da arte de selecionar para a ciência de construir, de projetar de forma precisa e consciente os animais que vão atender às necessidades do futuro.
E isso tudo nos deixa com uma reflexão final que é muito importante. Ao conseguir decifrar o código da vida com uma precisão que parecia ficção científica há poucas décadas atrás, a pergunta que a gente precisa se fazer é: que tipo de futuro nós estamos escolhendo construir para a nossa comida e para o nosso planeta? A ferramenta, como vimos, já está nas nossas mãos. A responsabilidade de usá-la da melhor forma também.